Boa noite a todos, que o amor, a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um dos nossos irmãos. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez, poder ouvir a voz do Senhor, compartilhar das coisas do alto, saber que o Senhor está sobre as nossas vidas, que Ele tem nos alcançado com a sua misericórdia e com a sua graça. Que a bondade do Senhor nos acompanhe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê fé, esperança e perseverança para prosseguir, meus amados, em nome de Jesus. Que a nossa vida esteja alinhada com o propósito de Deus, sobre toda e qualquer circunstância. A palavra do Senhor, ela foi, é e sempre será fiel com todos os seus propósitos em nome de Jesus. Eu sei que nessa noite não há de ser diferente. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é digno de ser adorado, exaltado, engrandecido. Bendito entre as nações é o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com um propósito, igreja. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, para darmos ouvidos à voz de Deus. Entender o propósito de Deus em nossas vidas, saber o quanto Ele é maravilhoso e quanto Ele é fiel, o quanto foi, o quanto tem sido, e nossa esperança está em Cristo, nossa esperança está naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou que podemos imaginar. O Senhor é fiel sobre todas as coisas. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo aos Reis, capítulo 20, verso 1 ao 7, só enfatizando um pouquinho, amados, esse texto especificamente, ele não tem a palavra não temas. Fala assim, pastor. Mas na verdade o título foi eu quem coloquei, tá bom? Não tenha, na leitura bíblica não tem a palavra não temas nessa leitura específica, mas eu vou utilizar o tema da mesma maneira, tá bom? Então, só para ficar claro, para depois não falar que o pastor está colocando palavra na Bíblia, eu não estou colocando nada, tá bom, meus amados? Longe de mim, misericórdia. Então, vamos lá. O texto diz assim, segundo aos Reis, capítulo 20, verso 1 ao 7. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Palavra dura, igreja. Verso 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu não sei, meu amado, o quanto você está passando, o que é que você está passando por esses dias. Mas eu quero dizer a você que uma oração sincera, Deus não rejeita uma oração sincera. Então atente-se a ela. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Oh, glória! Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou.
E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Perguntou ele. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus adiante. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Assim diz a palavra do Senhor, igreja. Curva sua fronte por um breve instante e oremos ao Senhor. Deus, eu quero te louvar, te exaltar, te bendizer e engrandecer o teu santo nome. Tu és bendigno, Senhor, e exaltado. Tu és fiel e verdadeiro. E não há outro como tu, ninguém há que se compare, Senhor, ao teu amor, à tua bondade, à tua palavra e às tuas misericórdias. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, a ouvirmos, Senhor, essa mensagem e que ela não seja apenas, Senhor, uma leitura, não apenas, Senhor, um livro, mas que seja, Senhor, a tua palavra, a boca do Senhor falando aos corações essa noite. Eu já te agradeço, porque até aqui o Senhor nos ajudaste. Eu quero entregar, Senhor, o meu coração, minha vida, minha casa ao Senhor, e a fim de que o Senhor cumpra em mim o teu propósito. Ajuda-nos nesta hora. Que de mim mesmo eu diminua para que então o Senhor cresça, apareça e mostre, Senhor, a tua glória, o teu poder e a tua palavra ao coração da tua igreja. Nessa hora eu já te louvo e te exalto. Fica conosco. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Você pode dar uma glória a Deus? E exaltar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele há de fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, estamos aqui perante uma palavra forte, não é? Uma palavra tremenda. Uma palavra que já ouvimos em outras oportunidades. Quando, no tempo de Israel, amados, houveram muitos reis que passaram lá, que olha, só pela misericórdia. Muitos reis não valiam nem o que comiam, né? Temos um ditado que nós falamos hoje ainda, né, nesses dias. Isso aí não vale nem o que come. Ou seja, você está colocando a pessoa num nível mais baixo que ela possa receber, né, de palavras sobre a vida dela. E havia também, já lemos, né, em outros momentos aqui, reis que praticaram coisas que não eram do agrado do Senhor. Porém, também tiveram poucos, mas bons, reis que passaram por Israel em um determinado tempo. Aqui estamos falando de um rei chamado Ezequias. Um rei, né, um dos bons reis ali de Judá, o que trouxe, né, a esperança, o amor, andou reto, né, foi temente à palavra de Deus, né, ouviu o propósito, né, que Deus tinha sobre a vida dele. Enfim, tantas coisas aconteceram e ele se posicionou. Amados, Ezequias morreu quando ele tinha 53 anos. Mas quando ele caiu com uma enfermidade gravíssima, uma enfermidade de morte, ele tinha 38 anos. Jovem ainda, né? E ele caiu enfermo. E a enfermidade que veio sobre a vida dele era uma enfermidade mortal. Diz o texto que era uma enfermidade para a morte. Uma enfermidade que traria para ele algumas consequências. Ele ainda jovem, não poderia se recuperar daquela enfermidade. Mas, amados, a Bíblia também nos diz que ele orou a Deus por si mesmo. Ele não pediu oração para ninguém. Ele não tinha a quem recorrer. Porque o próprio profeta foi lá dizer para ele: põe tua casa em ordem, rapaz. É chegada a tua hora. Coloca-te diante da tua presença e fica quietinho. E busca aí a Deus e se organiza. Porque a sua hora acabou. Se o próprio profeta disse isso para ele, ele ia recorrer a quem, igreja? Então ele acabou, né, recebendo ali da misericórdia de Deus, ouviu a oração dele. Então Ezequias era um homem de oração,
Cadê as irmãs, cadê os irmãos de oração aqui desse grupo? Cadê as pessoas que se posicionam diante de Deus? Não é? Então temos algumas orações registradas. Interessante que na quarta-feira eu ministrei o mesmo segundo aos Reis, só que no capítulo 19, e Ezequias também fez uma oração e chamou a atenção de Deus. E no capítulo 20 ele faz de novo, e Deus ouve a sua oração. Lá em Isaías 37 ele ora e Deus ouve. Lá em Isaías 38 ele ora e Deus ouve também. Então nós podemos saber que Deus é maravilhoso. Deus é fiel, amados. Aleluia, Jesus. Então, a visão que nós temos, presta atenção, certamente você tem essa visão. Como eu já tive, talvez ainda tenho, tento trabalhar com isso todos os dias, para crer que Deus é poderoso. Amém? A minha visão e a sua visão racional, ela olha e diz assim: não acontece com pessoas boas coisas ruins. Não pode acontecer. Porém, o texto dessa noite que nós acabamos de ler vai contrário ao nosso pensamento. O meu pensamento, o seu, diz que assim, não, essa pessoa ela é boa, essa pessoa ela é temente, essa pessoa ela é fiel, essa pessoa é de oração, essa pessoa é honrada por Deus, essa pessoa tem buscado a Deus, essa pessoa tem feito tudo o que Deus tem se agradado. Ela não pode passar por isso. Aos 38 anos de idade, não, é inadmissível. É assim, amados, que eu e você pensamos. Mas o texto aqui vai totalmente na contramão do meu e do seu pensamento, que somos rasos de pensamento. Mas então o texto diz que Ezequias era um homem bom, era um homem temente a Deus, era um homem que agradava a Deus, um homem que tinha um coração ali reto diante do Senhor. Porque quando ele faz uma oração, que nem nós lemos aqui, ó, Senhor, lembra que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Igreja, ele estava falando isso com muita propriedade. Ninguém vai falar isso para Deus sabendo que você anda errado, que você faz coisa errada, que você pensa errado, que você julga errado, que você aponta errado, que você pronuncia palavras que erradas. Enfim, Deus sabe, não é? Não adianta eu falar alguma coisa para Deus, sendo que Deus conhece o meu interior. Ainda antes que sair uma palavra da minha boca, Deus já conhece. Então eu não posso ir contra Deus e contra a palavra de Deus e mentir para Deus, porque Deus sabe o que é verdade e o que é mentira. Então ele fala que ele andou certo, que ele andou reto, que o coração dele temeu a Deus, que ele vivia a vontade de Deus. Mas o nosso pensamento raso acha que não, quem é bom não pode passar isso. Quem é bom tem que viver para sempre, ou pelo menos durar uns 80, 90 anos. Quem falou isso, amados? Quem falou que essa é a regra? Quem falou que essa é a projeção da vida? Não tem um manual a vida, igreja. Não tem um manual o dia que eu vou nascer, o dia que eu vou viver, o dia que eu vou morrer. A Bíblia diz que há tempo determinado para nascer e há tempo determinado para morrer. Entre os dois, eu tenho a opção de viver o melhor diante de Deus. Quem quer viver esse melhor nessa noite? Diga amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, santo Deus. Tu és exaltado, Jesus. Temos essa vida para viver o melhor diante do Senhor, ó Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Amados, o texto, ele nos encoraja a vivermos algo sobrenatural. Olha que tremendo. A Bíblia diz que o profeta vai lá, o Ezequias naqueles dias ele ficou muito doente e ele ficou com uma enfermidade mortal. Uma enfermidade que era para a morte, não tinha cura e ponto. Enfim. Aí vai até ele, Isaías, filho de Amós, e diz assim, como eu disse semana passada, né? Chega até a arrepiar quando a Bíblia fala assim: assim diz o Senhor.
Eu só vou interpretar algo que Deus falou, não sou eu, mas o Senhor é quem falou. Então o profeta Isaías, amados, faz isso. Ele começa então a interpretar o que Deus mandou dizer. E ele fala para Ezequias, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, o que era isso? O que ele acabou de receber como notícia? Olha, põe tua casa em ordem, porque você não vai viver, mas certamente vai morrer. Meus amados, o Espírito Santo de Deus, ele nos encoraja e nos fortalece a entrarmos diante dele e recebemos a palavra. Eu recebo a palavra, mas eu tenho o direito de recorrer a algumas coisas. Talvez você recebeu uma palavra de derrota e veio de repente até de uma pessoa que você, puxa, não esperava que essa pessoa ia falar isso para mim. E veio uma palavra contra a sua vida, ou uma palavra de morte, ou uma palavra de desânimo, ou uma palavra de derrota, ou uma palavra de falência, ou uma palavra de perda. E aí você fica assim em choque. E a pessoa vem com autoridade e diz para você, você quer cair duro, né? Na hora que a gente recebe uma palavra dessa. Amados, mas a Bíblia diz que era para ele colocar a casa em ordem. O que será, amados? Por que o profeta disse para ele colocar a casa em ordem? E ele fala assim, mas aí ele na oração, né, logo adiante ele fala assim, mas eu andei reto diante do Senhor, meu coração era temente a ti, eu fiz o que o Senhor queria que eu fizesse. Mas o profeta falou que era para ele pôr a casa em ordem. Mas em dado momento da nossa vida, nós lembramos de muitas coisas boas que fazemos sim, podemos apresentá-las diante do Senhor. Mas há coisas também que precisam ser reveladas. Tem coisas que estão ainda ali incrustadas em nossas vidas, a gente acha que já perdemos ou deixamos para trás, mas ainda carregamos. Mas Deus ali nesse momento, meus amados, Ele é tão misericordioso, Ele leva o coração de Ezequias a prostrar-se perante a sua presença. E não deixar que nada e que ninguém tire aquele momento dele. Então ele começa a falar com Deus e ele começa a dizer assim, aí diz a Bíblia, ele vira o rosto para a parede e orou ao Senhor. Mas o texto diz que ele virou a parede, como ele estivesse numa parede aqui assim, colocasse as mãos e não tinha mais o que fazer, a não ser clamar ao Senhor. Aí ele fala assim, amados, Senhor, lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, eu fiz de tudo que era o meu melhor. Senhor, olha para mim agora. Então, amados, o texto diz que ele chorou muito. É o que está escrito aqui na minha Bíblia, e provavelmente está escrito na sua também. E chorou, na minha está assim, muitíssimo. Não foi só muito, foi muitíssimo. Igreja, tem momentos na nossa vida que você não tem para quem chorar. Vai para uma parede, vai para o leito do seu quarto, vai no cantinho da sua cama, dobra o seu joelho, se proste perante a presença do Senhor e fale com Ele. Ore a Ele, chore, não pouco, muitíssimo diante dEle, porque Ele não queria aquilo para a vida dele agora. Ele tinha ainda mais coisas a fazer, ele era um jovem de 38 anos. E a Bíblia diz, meus amados, que ele chorou, chorou, chorou,
chorou muito. Tem gente que vai na igreja, assiste uma mensagem tremenda, ou que assiste aqui uma live tremenda, talvez não a minha, uma outra, tremenda, não tem coragem de derramar uma lágrima diante de Deus. Eu não entendo isso, igreja. Eu não sei se porque eu sou chorão demais, mas eu não consigo entender. A gente ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem penetrando em nosso coração, entendendo que Deus é misericordioso, que Deus não olha para o seu pecado, mas Ele derrama graça, que Ele não fecha os olhos perante os nossos atos, mas Ele nos alerta para estarmos diante dEle, para buscarmos a Ele, para orar a Ele, para clamar a Ele, para entregar a vida a Ele. Tem gente que não consegue derramar uma só lágrima diante de Deus. Fica travado, fica engessado dentro dele mesmo. Não ouve a voz do Senhor, não ouve a palavra do Senhor, não ouve o Senhor tocando no céu sobre a sua vida. Os arcanjos, querubins, os serafins precisando, olhando para nós, sabendo que precisa liberar graça, 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 graça sobre nós. Está acontecendo isso agora, amados. Os céus estão abertos sobre nós. Aleluia, igreja. Os céus estão abertos sobre a nossa vida nessa hora. Recebe, em nome de Jesus. Recebe a palavra no seu coração e na sua vida. Deixa os céus abrirem sobre você. Deixa a chuva de bênção, de graça, de amor descer sobre a sua vida. Não impeça o agir de Deus. Deixa Ele falar. Deixa Deus fluir. Deixa Deus fluir. Deixa Deus fluir, igreja. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ezequias chorou demais, irmãos. Muitíssimo, muitíssimo. Jorrava lágrimas diante do Senhor. Aí vem o tema nessa noite. O tema não lembra que foi eu que coloquei, não está escrito. Imagina que o Senhor olha do céu para o choro de Ezequias e diz assim a palavra do Senhor: antes que Isaías estivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor e disse: volta e diz a Isaías, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Assim diz o Senhor, igreja. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. É esse o tema dessa noite. Não temas. Eu vi as tuas lágrimas. O Senhor viu, igreja. O Senhor recebe, igreja. O Senhor recolhe, igreja. O Senhor toma as nossas lágrimas para Ele. Coleta em taças de ouro, assim como as nossas orações. E elas sobem para o trono. E são analisadas. E passam por uma graça abundante, uma infinita misericórdia. E se aprove o Senhor, são respondidas as nossas orações. Assim diz o Senhor. Vai lá, Isaías. Fala para Ezequias que eu tenho ouvido a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Mas o Senhor vê, o Senhor olha,
O Senhor sonda. Libere, igreja. Libere o Espírito Santo para agir em seu favor. Abalabachara calamanás. Oh, aleluia, Jesus. Recebe a presença do Espírito Santo aí, igreja. Recebe a presença do Altíssimo aí. Deixa o rio fluir. Não enxugue as lágrimas que é para o Senhor coletar. Não deixe seus olhos secarem diante de Deus. Não deixe o brilho da glória do Senhor se ofuscar perante a sua vida. Mas abra, louve, deixe os céus abrirem sobre você nessa noite. Deixa que o Senhor é quem recebe as lágrimas. Deixa que é Ele quem vai coletar. É Ele quem vai trabalhar com elas. É Ele que vai fazer o agir dele com elas. Em nossa vida, em nosso favor, por causa do seu amor. O rei Ezequias, na sua angústia, derramou seu coração. Orou ao Senhor perante Deus, ao Todo-Poderoso. Esta foi a resposta que Deus deu para ele. Irmãos, quero te encorajar a não desistir de orar. Não desista de orar. Sabe, igreja, eu confesso para os irmãos, eu sou carne, eu sou homem, eu sou falho, que por muitas vezes eu pensei em desistir de orar, em falar, sabe como? Sempre, seja feita a vontade de Deus, eu não vou orar mais não. É no tempo de Deus, eu não vou orar mais não. Ah, é a vontade de Deus, eu não vou orar mais não. Mas aí quando a gente lê esse texto nos pega assim, ó. Imagina que silêncio aqui, ó, é o meu rosto, é o seu rosto. E o texto faz assim com a gente, ó. Tem que orar. Tem que orar. Por mais que a sentença foi dada, tem que orar. A sentença que o profeta disse para ele: põe tua casa em ordem, que você vai morrer. Ele falou assim: mas pelo menos eu vou orar. Pelo menos eu vou orar. Porque ainda talvez eu tenha esperança. Talvez ainda o Senhor me alcance com a sua misericórdia. Talvez ainda o Senhor ache graça em mim, igreja. Aleluia. Talvez ainda o Senhor ache graça em mim. E Ezequias ora. Ezequias vai lá e ora. Eu já não tenho mais para onde correr, eu vou orar. Eu não tenho mais para onde ir, eu vou orar. Eu não tenho mais esperança, eu vou orar. Eu não tenho mais saída, eu vou orar. Mas o médico já deu a sentença, mas eu vou orar. Meu esposo, ou meu filho, ou meu genro, ou meu amigo, ou minha mãe, ou meu pai está internado com um laudo crítico, mas eu vou orar. Eu vou orar, talvez ainda há esperança, igreja. A oração é a base da nossa fé. A oração não pode se arredar de nós, amados. O Espírito Santo nos fortalece na oração. O Espírito da bondade, da glória e do amor de Deus cumpra sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Então naquela hora, amados, o rei Ezequias, ele ora e clama. O Senhor acha nele graça. Mas já não tinha dado a sentença, irmãos? A sentença tinha sido dada. Era o próprio Deus que tinha falado. Mas o Senhor, quando o profeta vira as costas,
do Ezequias e começa a sair da cidade. E eu imagino que ele clama, ele rasga o coração diante de Deus. E o Senhor ficou tocado com a oração daquele homem. E ele fala assim, vai, ô Isaías, faz o seguinte, volta lá. Eu tenho algo ainda para Ezequias. As lágrimas fluem, amados, quando as nossas emoções são incontroláveis. As lágrimas descem quando não depende de nós. Eu não consigo segurar um choro. Por mais que eu tente, que eu relute, talvez a lágrima não saiu, mas eu chorei. Eu chorei por dentro. Meu coração chorou. Os meus olhos embaçaram. Talvez não escorreu uma lágrima, mas no fundo eu chorei. Porque quando as minhas emoções não são mais controladas, quando sai do meu controle, só resta me chorar. Quando nada mais faz sentido, é numa perda, é numa dor, é numa falta de consolo, é num abandono, quando as coisas perdem o sentido, as lágrimas descem. Lágrimas têm um propósito, têm um significado. Lágrimas do desespero cegam os nossos olhos. Chorar desesperadamente, sem fundamento, sem ainda antes que acontecesse nada, eu choro desesperadamente. E Deus levanta nosso coração, amados, para chorar em oração, em temor, porque o profeta já tinha dado a sentença para ele, já tinha recebido uma palavra. Então agora ele parte em contra-ataque àquela palavra. Ele precisava rebater aquela palavra de algum jeito. Como? Com oração. Como ele ia indagar com o profeta? Como ele ia articular alguma palavra com o profeta? Que tinha vindo direto de Deus a palavra sobre a vida dele. Aleluia, Jesus. Inundado pelas lágrimas dolorosas da fadiga, nossos olhos não conseguem ver soluções ou saídas que precisamos ver. Aleluia, Jesus. O texto nos dá uma palavra tão tremenda e eu quero dar uma ênfase a ela. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor dizendo: volta, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu ouvi a sua oração e eu vi com os meus olhos as tuas lágrimas. Amado, você crê de verdade que o Senhor pode ouvir a sua oração? Você crê nisso? Eu creio que você nessa noite vai fazer uma oração extraordinária diante do Senhor. Você vai orar diante do Senhor. E você vai clamar a Ele. E honrar a Deus. E rasgar o seu coração diante dEle. E saber que Ele está pronto para ouvir a sua oração. E se durante a oração os seus olhos não suportarem segurar as suas lágrimas e elas rolarem pelos seus olhos, pela sua face, creia que o Senhor aqui, como disse, que viu as lágrimas de Ezequias, Ele verá também as suas lágrimas. Não lágrimas de remorso, mas lágrimas de arrependimento, lágrimas de verdade, lágrimas que lavam a nossa alma, lavam os nossos pecados, lavam a nossa iniquidade, que lavam o nosso coração de toda impureza, de toda injustiça, de todo julgamento, de toda acusação.
Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. As lágrimas do cristão sincero nunca são ignoradas pelo Senhor. O Senhor está presente, não importa a intensidade das nossas lágrimas. O Senhor nos vê, nos ouve através do nosso pranto. Não faz sentido conter as lágrimas quando nós chegamos diante do Senhor. Não precisamos pedir desculpas por estar chorando. O lugar certo de derramar o nosso sentimento é diante da presença de Deus. Eu posso chorar um monte aqui, irmãos. Na igreja, aqui nessa live. Eu nunca vou pedir desculpa para os irmãos. Porque não sou eu. Mas é a presença do Senhor que não me deixa as lágrimas dentro de mim. Então elas são liberadas. Eu jamais vou pedir desculpas por isso. Porque eu estou fazendo o que Deus mandou fazer, sentindo o que Deus quer que eu sinta. E assim Ele quer com você também. Lágrimas não podem ser lágrimas de revolta. Lágrimas não podem ser lágrimas de abandono. Lágrimas não podem ser lágrimas de cansaço. Lágrimas. Quantos tipos de lágrimas temos? Tem hora que a gente está cansado, irmãos, a gente chora. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando o Senhor nos fez, talvez você por algum momento na sua vida, por esses dias, você disse assim: eu estou cansado. Eu não posso mais aguentar isso. Eu estou enfadado. Eu estou sendo consumido por uma circunstância. Quero te dizer, meu irmão, quando o Senhor nos fez lá do pó da terra e soprou sobre nós o fôlego da vida, deu-nos a esperança, o amor, a paz. Naquela hora, Deus estava ali nos dando força. Ele fala assim: se andares no fogo, ele não te queimará. Se for submergido nas águas, as águas não te afogarão. Porque o Senhor te fez forte. O Senhor te fez forte. O Senhor te deu força. Você pode sim. Você é forte sim. Você consegue sim. Você não foi projetado para perder, você nasceu para vencer. Você vence com Cristo. Você é fortalecido pela palavra. Você é honrado pela presença de Deus. E muito se alegra o Senhor por você dizer: eu posso, eu sou forte, eu consigo, em nome de Jesus. Oh Deus, o consolar das lágrimas é a especialidade do Senhor. Por causa do seu poder e o seu amor, Ele nos consola ainda hoje. Quando lemos Isaías, o Senhor nos assegura: eu vi as suas lágrimas. Quando a gente lê lá em Isaías 38, é o mesmo texto aqui de 2 aos Reis, capítulo 20. É a mesma história. E da mesma maneira, o Senhor responde: vai lá e diz para Ezequias: eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Pela segunda vez, amados, na vida de Ezequias, o Senhor responde à oração de Ezequias. E por que é que Ele não vai responder a sua? Por que é que Ele não vai responder a minha? Ele viu as lágrimas de Ezequias. Por que é que Ele não vai ver as minhas? Por que Ele não vai ver as suas? Deus está aqui para mostrar, amados, que Ele é presente em nossas vidas, que não nos tem faltado nada daquilo que mais precisamos. Eu chamo isso da presença de Deus.
Isaías é incumbido novamente de levar uma mensagem de Deus com a resposta à oração de Ezequias. Irmãos, o mesmo profeta que disse para ele há alguns minutos atrás: coloca a tua casa em ordem, você vai morrer e não vai viver. Passa poucos minutos, o profeta volta lá e diz para ele assim: assim diz o Senhor. Que tremenda, amados, que tremenda. Aí ele fala assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ele estava enfermo, mas o Senhor fala: eu vou te curar. Aonde estão os enfermos nessa noite, igreja? O Senhor falou para ele: eu vou te curar. Ele orou e o Senhor ouviu. E o Senhor vai e responde para ele. Vai lá, Isaías, diz para ele que eu vou curar ele. Creia, mas no impossível. Creia, ore, clame. O Senhor é poderoso, igreja. Oh, ao terceiro dia você vai subir na casa do Senhor. Tem gente que está adiando de ir para a casa de Deus. Está adiando. Deus está te dando aqui uma data, um prazo. Vai na data que Deus te chamou. Não fique adiando. Porque o Senhor está preparando a sua bênção. Está preparando o seu milagre. Aleluia, Jesus. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, teu servo. Deus aqui nessa hora, amados, Ele fala assim que vai dar a resposta. Que Ele vai curar Ezequias. Ezequias, vou mudar a sua história. Ezequias, eu vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais 15 anos. Irmãos, eu creio que esses irmãos que estão internados, entubados, se recebessem hoje essa palavra da parte de Deus, e Deus dissesse para eles assim: vou curar vocês, e vou dar para vocês mais 15 anos, para vocês viverem segundo o que eu tenho preparado para vocês. E aí? O que vocês acham que eles iam dizer? Como vocês acham que eles iam se portar? Como vocês acham que eles iam se comportar? Que valor eles dariam para esses próximos 15 anos? Como eles viveriam esses próximos 15 anos? Como? Viveriam o seu melhor. Por mais que já tivessem vivido bem, como o próprio aqui Ezequias, mas eles iam ainda viver muito melhor. Eles iam honrar a Deus ainda muito mais. Eu creio, irmãos, que o Senhor já tirou pessoas daqueles leitos de UTI. E vai tirar muito mais gente ainda. E vai dar muito mais anos de vida. Seja 1, seja 2, seja 10, seja 15, seja 20, seja 50. Porque o Senhor é poderoso, amados. Ele pode mudar a história. Ele pode mudar a história. Ele quer nos tirar de leitos, amados. Não apenas de leito de enfermidade, como diz a palavra em questão. Tem muitas pessoas também que estão mortas, estão enfermas, mas da alma, do espírito. Estão agonizando em cima deles mesmos, sem ter força para prosseguir, sem ter esperança de caminhar, achando que a palavra de sentença que já veio de morte para eles já está esperando só morrer. Não.
O profeta traz para ele uma palavra assim dura. Mas em breve momento, vem o socorro de Deus novamente. Então vem a palavra do Senhor, amados, e diz que vai mudar e que vai acrescentar na vida dele. Olha que tremendo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele a recuperou a saúde. Irmãos, presta atenção nisso. Quem crê que o profeta Isaías aqui desse texto é homem de Deus? Diga amém. Quem crê que o profeta Isaías aqui é homem de Deus? É homem que é mensageiro de Deus. É homem que profetizou palavras de Deus, do trono de Deus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Oh. Irmãos, ele podia ter colocado as mãos sobre a enfermidade de Ezequias e ter curado ele dessa enfermidade, sim ou não? Ele poderia ter liberado uma palavra, como Eliseu, Elias ressuscitaram pessoas dizendo palavras e eles ressuscitaram. Como Jesus tocou naquele esquife e disse assim, levanta-te. E ele levantou. Não precisou colocar nada. Mas, irmãos, eu quero dizer o que com essa parte da mensagem? Que tem hora que a gente precisa orar, precisa. Mas tem hora que a gente tem que passar um remédio. Aqui o remédio é na pasta de figo. Por isso que hoje Deus deixou a ciência. Deus deixou os médicos. Deus deixou a medicina. Deus deixou profissionais capacitados, qualificados para colocar pasta de figo sobre nós. E tem hora que a pasta de figo vai nos curar. Mas é porque Deus mandou. Deus ordenou. Deus disse para o profeta, coloca a pasta de figo sobre a enfermidade dele. Mas que tal de pasta de figo, para que isso? Você concorda comigo que se você pegar talvez uma pasta de figo lá na sua casa e põe alguma coisa, talvez não vai acontecer nada. Mas era apenas, amados, uma instrução que ele estava tendo. Como uma visão de ervas medicinais, a cura pela natureza, pela vontade de Deus, cumprindo sobre a vida dele. E aí olha que coisa maravilhosa. Tornaram e colocaram, e ele se recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia receberei a casa do Senhor? Ele não pergunta para o profeta assim, fala, mas Deus vai me dar algum sinal para me saber disso? Sabe como é que ele fala? Qual é o sinal? É diferente, igreja. É diferente. Eu falar assim, mas Deus vai me dar algum sinal? Olha só a diferença da pergunta. Deus vai me dar algum sinal? Não, ele não pergunta assim. Ele tem certeza que Deus vai dar o sinal. Ele fala, qual vai ser o sinal? Qual é o sinal de que ao terceiro dia para me subir na casa do Senhor? Como é que eu vou ver isso? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber qual é a hora? Qual é o tempo determinado? Mas quem crê em Deus não faz perguntas incoerentes ao Senhor. Já diz logo qual é o sinal, porque eu vou atrás do sinal. E os sinais seguirão os que crerem. Pegarão serpentes, pisarão escorpiões. Dará, ainda que se beber algum veneno mortífero, nenhum mal lhe sucederá. Tocarão os enfermos e eles curarão. Os sinais seguirão aos que crerem, igreja. Deus é Deus que cura.
Deus é Deus poderoso. Deus é fiel, igreja. Aleluia. Ele não pergunta se Deus vai dar sinal, ele fala qual é o sinal. Oh, Shabarabassare, Kamanamassou. Aí ele respondeu a Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Perguntou para Ezequias, o profeta: você quer que ele adianta a sombra ou ele retroceda a sombra? Sabe o que Ezequias falou, amados? A sombra para frente é fácil. Eu quero que a sombra retrocede. Você já percebeu isso? Vai andando na rua e observe a sua sombra. Ela, daí a pouquinho, ela vai formando, e ela passa na sua frente. Daí a pouco ela vai, e está sempre à frente. É isso. O profeta aqui disse para ele: você quer que ela adianta ou que ela retrocede? Ezequias fala assim: não, adiantar é fácil. Eu quero que ela volta. Já que eu vou pedir algo para Deus, já que eu vou pedir o impossível para Deus, vou pedir logo para ele fazer o impossível, igreja. Porque o possível eu posso fazer. O possível é o mesmo caminho, a sombra vai adiante de mim. Mas eu vou atrás do impossível. Eu vou atrás do extraordinário. Eu vou atrás da vontade de Deus. Aleluia. Eu vou atrás da graça de Deus. Aí ele fala: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não acontece antes. Retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor. O profeta vai lá e fala para o Senhor: Senhor, retrocede aí a sombra 10 graus. Para que Ezequias saiba que é o seu sinal. Para que ele possa então subir à tua casa. Oh, Jesus. Então o profeta clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. A pergunta agora é, igreja: podemos nos justificar diante de Deus como Ezequias? A primeira resposta é, presta atenção, não. Ezequias orou sem perspectiva que nós temos. Perspectiva que aprendemos com Jesus e Paulo. Aprendemos no Novo Testamento que a nossa condição natural é a morte, que todos pecamos. Razão pela qual estamos afastados da glória de Deus. Não há bem nenhum em nós. Nossa oração deve pedir e esperar a ação de misericórdia, independente dos nossos méritos, que estão igual a zero. O meu mérito, o seu mérito é igual a zero. Esse é o primeiro conceito de resposta, baseado no que Paulo e que Jesus diz. A segunda resposta é sim. Eu posso fazer sim uma justificativa diante de Deus. Ezequias tinha uma vida que credenciava a esperar algo melhor da parte de Deus para si. No entanto, sua oração foi uma forma de entender o que acontecia consigo mesmo. Não um hino de autoexaltação. A oração de Ezequias foi uma recapitulação da sua vida. Ele olhou para si mesmo e achou sem falta. Podemos olhar para dentro de nós mesmos e concluir que fizemos o melhor que podíamos para nós mesmos, para Deus e para os nossos semelhantes. Eu consigo ver isso dentro de mim? Como nós julgamos a nós mesmos, aprovados ou reprovados? Eu mesmo me julgo como? Aprovado ou reprovado? A resposta de Ezequias não decorreu das suas virtudes, mas porque orou profundamente. Ele buscou tão somente a Deus, confiou tão somente em Deus. Ele derramou todo o seu ser diante de Deus. Foi sua oração que o salvou. Sua vida reta fez com que procedesse assim. Se fosse um ímpio, buscaria outros caminhos, reclamaria de Deus. A prova maior de confiava em Deus foi a sua oração acerca do sinal. Ele não pediu um sinal, ele perguntou qual era o sinal. Há uma diferença gritante nisso. A fé imatura pede sinal. A fé madura pergunta qual é o sinal. Amém, igreja? A fé imatura pede sinal. A fé madura
pergunta: qual é o sinal de Deus para a minha vida? Amém? Não se trava em Ezequias uma expressão de dúvida, mas de certeza, de amor e de fidelidade. Então é isso, meus amados, em nome de Jesus, nessa noite, que Deus possa te fortalecer, pedir que Deus possa operar o impossível, o extraordinário da parte dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra da parte do Senhor, diga amém, Jesus. Glória a Deus.